Fala, galera. Tô vindo nesse vídeo aqui, edição extraordinária, porque acabou de ser uma bomba agora aí que o GE soltou sobre o Luiz Henrique, tá? É impressionante quando a gente acha que tá tudo caminhando bem, que as coisas estão fluindo, e realmente estão, né? Num momento como esse, surge uma notícia bomba como essa aí, da venda, da possível, provável venda do Luiz Henrique pro Bet da Espanha. O meu problema não é a venda do Luiz Henrique, porque isso aí eu já vinha afirmando para vocês que era difícil realmente segurar o garoto. O problema são os valores. Os valores. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o nosso site aqui na tela. Eu clipei a matéria do GE, coloquei aqui dentro do nosso site. Eu vou ler a matéria para vocês, a parte principal, e aí depois eu deixo os meus comentários, a minha opinião. Primeiro eu vou informar vocês, depois eu vou opinar sobre ela. Tá legal? Não fiquem putos comigo, deixem um like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu não tenho culpa, eu tô tão pistola quanto você, pode ter certeza disso. Então dá essa moral, deixa o like aí pra continuidade do meu trabalho, tá legal? Vamos lá, galera. Deixa eu abrir aqui o nosso site, tá aqui se você não conhece, sentimentotricolor.com.br. Eu admito que um certo ódio toma conta de mim nesse momento, então eu preciso ter muita calma e controlar bem as palavras. Vamos lá, vamos ler aqui a matéria do GE pra gente poder acompanhar direitinho, né? Tá dando pra ver direitinho aqui na tela? Deixa eu ver. Um certo ódio me domina nesse momento e eu fico meio cego quando isso acontece. Tá dando pra ver. Então vamos lá. Bet volta à carga e encaminha a contratação de Luiz Henrique do Fluminense por 70 milhões de reais. 70 milhões de reais, só pra você ter uma ideia, não coloca o Luiz Henrique entre as 3 principais vendas da história do Fluminense. O Luiz Henrique tem potencial. Eu falei que eu só ia opinar depois, mas já tô opinando agora. Dane-se. O Luiz Henrique ele tem potencial para se tornar a maior venda da história do Fluminense. O Luiz Henrique tem contrato até o final de 2025. E o Fluminense está rifando ele por 70 milhões de reais. Continuando lendo a matéria. Clubes têm negociação avançada por joia tricolor, que deve se transferir em julho para a Espanha. Ou seja, o Luiz Henrique não termina o ano no Fluminense. O Luiz Henrique não vai terminar a Libertadores. O Luiz Henrique não vai conquistar o título da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Segundo a matéria do GE. Autor de um golaço na última quinta-feira. Bom, vou pular essa parte. Depois de ter uma primeira proposta recusada na última janela de transferências internacionais, o Bet da Espanha voltou a carga sobre a joia tricolor e desta vez encaminhou a contratação do atacante de 21 anos. O valor do negócio com bônus, ou seja, o bônus tem que ser atingido metas, não é o valor que o Fluminense vai receber de cara. Se os bônus, se as metas forem batidas, o Fluminense recebe 13 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais na cotação atual. E o Tricolor vai manter 15% dos direitos econômicos para futuras negociações. Quem fez a negociação vai falar que foi um ótimo negócio por causa disso aqui, ó. Por causa dos 15, ficamos com 15% dos direitos econômicos. A primeira proposta do Bet por Luiz Henrique foi de 7 milhões de euros, 38 milhões e meio de reais. Mas o Fluminense considerou o valor baixo e recusou. Mesmo com a janela fechada, os espanhóis subiram o valor e têm negociações avançadas para levar o atacante em julho, quando reabre a janela no país. A última oferta foi considerada irrecusável pelo próprio jogador, não pelo Fluminense, que vai receber cerca de 10 vezes mais do que seu atual salário nas Laranjeiras, e que agrada a Espanha por conta da língua, parecida ao português. Ou seja, para o Luiz Henrique é irrecusável. Ele vai ganhar 10 vezes mais, ou seja, deve ganhar mais de R$1 milhão por mês. Eu não acredito que o Luiz Henrique ganhe menos de 100 mil no Fluminense, tá? E o fato de ser a Espanha, de ser uma língua parecida, e aí eu afirmo, é parecido, mas não é igual. Eu fui pra Colômbia e não entendi porcaria nenhuma, tá? Não sei o espanhol, mas senti muita dificuldade. Depois de ter as vendas canceladas de Nino e Gabriel Teixeira no início do ano, o Fluminense tinha em Luiz Henrique a maior possibilidade de negociação em 2022.
O clube tem como meta para a temporada conseguir entre 90 e 100 milhões de reais em transferências. E ainda necessitará vender mais um ou dois jogadores na janela do meio do ano para cumprir o orçamento sem comprometer o caixa, com a previsão de pagamentos de dívidas e o aumento do investimento no futebol com uma folha de aproximadamente 6 milhões. Ou seja, vai vender o Luiz Henrique e nem a meta do Fluminense vai ser batida. Galera, isso é completamente inacreditável, na minha opinião. Luiz Henrique tem contrato até 2025 e hoje é o maior ativo do clube, que tem 100% dos direitos econômicos da joia. Ou seja, ele é todo do Fluminense, tá? Tem apenas uma taxa de 10% de exclusividade de venda para o representante do jogador. Ou seja, 90% do valor que o Luiz Henrique for vendido é nosso. E eu não consigo entender esse desespero para vender o garoto. Mas vamos lá, vamos continuar lendo. O jovem pertence à geração de ouro tricolor, que também tinha João Pedro e Marcos Paulo. Teve rápida passagem pelo Sub-23 e está no profissional desde 2020. Titular absoluto nas últimas 2 temporadas. Isso aqui, na verdade, é uma grande injeção de linguiça, né? Na época que o atacante estava em Xerém e ainda era pouco badalado, o Fluminense chegou a receber uma proposta de 1,5 milhão de euros de um grupo de empresários de Portugal pelo jogador, que na cotação atual dava 9 milhões de reais. A oferta foi recusada pela diretoria e o garoto seguiu a sua trajetória no clube. Aqui embaixo, galera, ó, se concretizada a venda do Luiz Henrique, ele vai entrar no top 5 das maiores vendas da história do clube. Gerson, tá? É o primeiro, 17 milhões de euros. Richarlison, 12 milhões e meio de euros em 2017. João Pedro, 11 milhões e meio de euros. Pedro, 11 milhões de euros. E o Kaique aí, 10 milhões de euros. Tá legal? Eu falei que ia dar minha opinião depois de passar a informação, mas eu já misturei um pouco aí, opinião com informação e tudo mais. Para vocês terem uma ideia de como essa venda do Luiz Henrique é uma merda, desculpe o palavrão, galera, mas não tem como falar nada diferente disso. O PP do Grêmio, lembra do PP? Pois é, jogou pouco tempo, jogava menos do que o Luiz Henrique e foi vendido por 15 milhões de euros. Foi a segunda maior venda aí da história do Grêmio. 15 milhões de euros o PP. O Everton Cebolinha, lembra do Everton Cebolinha? Jogou, chegou à seleção brasileira e tal. Pois é, foi vendido ao Benfica, não foi nenhuma grande potência da Europa, Benfica, por 20 milhões de euros. 20 milhões de euros o Everton Cebolinha, o Grêmio vendeu. Yuri Alberto, atacante do Internacional. Jovem, fez um campeonato razoável, artilheiro, metia gol, mas infinitamente inferior de potencial e qualidade de futebol do que o Luiz Henrique. Sabe por quanto o Internacional vendeu o Yuri Alberto para a Rússia? 25 milhões de euros. Eu fico pensando, o que passa na cabeça do Mário, da diretoria do Fluminense? É o Mário, né? A responsável pela venda é o Mário, ele é o presidente do clube. Para rifar o Luiz Henrique por 70 milhões de reais com bônus. Com bônus. Ele é o jogador mais importante do nosso elenco hoje. É o jogador de mais qualidade técnica. O único capaz de desequilibrar uma partida. É jovem. Tem mais 4 anos de contrato. 2022, 23, 24 e 25. Mais 4 anos de contrato. Um potencial gigante para estourar e ser vendido, no mínimo, pelo dobro desse valor que o Fluminense parece que está vendendo o Luiz Henrique para o Bet. Não interessa se o Luiz Henrique considerou a proposta irrecusável. Ele tem contrato com o Fluminense e se o Fluminense falar assim, cara, esse valor você pode ser vendido por mais. Ah, não, mas eu vou ganhar 10 vezes mais, não interessa. Você pode ganhar 20 vezes mais do que você está ganhando hoje se você ficar pelo menos até o final do ano aqui no Fluminense. Vamos cumprir as metas desse ano? Vamos esperar mais um pouco? Ao invés de jogar no Real Betis, você pode jogar no Real Madrid. Ao invés de jogar no Betis, você pode jogar no Barcelona. Ganhando 15 vezes mais, ao invés de 10 vezes mais. Vamos segurar a onda. Você tem mais 4 anos de contrato com o Fluminense. E aí, galera, o Luiz Henrique não pode fazer nada, tá? Ah, mas ele vai jogar de má vontade, vai fazer corpo mole. Aí o problema é dele. Aí não vai ganhar nem 10, nem 20, nem 5 vezes mais. Ele vai ficar aqui 4 anos ganhando o salário que ele ganha hoje.
Eu acho que não seria inteligente para o Luiz Henrique fazer corpo mole e jogar de sacanagem por querer ser vendido para a Espanha. Tá? Então, assim, se realmente essa negociação se concretizar, vai ser uma bola fora e mais uma péssima venda do Fluminense Futebol Clube. Eu tinha esperança que essa gestão parasse de rifar os jogadores do Fluminense. E o Luiz Henrique, pelo potencial que ele tem, de crescimento ainda, e pelo que ele está mostrando agora no presente, 70 milhões de reais com bônus, ou seja, não é o valor líquido certo que o Fluminense vai receber. Ao invés de ele entrar na top 5 de maiores vendas da história do Fluminense, para mim vai ser uma das piores vendas dos últimos anos do futebol brasileiro. Se isso se concretizar, eu considero uma carta muito fora, uma negociação muito mal feita. E, Mário, bola fora demais se isso realmente acontecer. Pelo visto, não está concretizado. Vamos pressionar muito, bastante, nas redes sociais, nos estádios, cantar, reclamar, pressionar a diretoria para que essa venda não se concretize. Repito, vender o Luiz Henrique não é o problema, porque ele vai ser vendido mais cedo ou mais tarde. O problema são os valores. Eu não sou contra a venda. Ou melhor, eu não gostaria que ele fosse vendido, é óbvio, mas isso aí é impossível. A saída dele é iminente. Agora, pelo menos a saída dele possa resolver os nossos problemas. Possa bater. Que a venda do Luiz Henrique seja o suficiente para o André, para o Martinelli, para o Nino, para o Calegari ficarem até o final do ano. Agora, como mostra na reportagem aí, a venda dele não vai servir nem para isso. A gente vai perder o jogador mais importante do nosso elenco e ainda vamos ter que vender outros jogadores para poder cumprir aquela meta de 90, 100 milhões de reais. Isso é um absurdo.